Estamos dando início à segunda aula sobre eclesiologia, sobre a doutrina da igreja. E na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do aspecto universal da igreja cristã. A igreja universal, ela é o conjunto de todos os verdadeiros discípulos de Jesus. Portanto, é o conjunto de todos aqueles que verdadeiramente seguem a Cristo. E isso significa que, dentro desse aspecto de igreja universal, está inserido também um aspecto da igreja invisível. Porque somente Jesus, somente Deus é capaz de saber, como diz a parábola, aquele que é joio e aquele que é trigo. Quem são os verdadeiros discípulos de Jesus? Quem são os verdadeiros seguidores de Jesus? Por isso, a igreja ela é universal e somente Deus é quem conhece esses verdadeiros crentes. Nós percebemos também que dentro da igreja universal, ela comporta todos os cristãos presentes em todos os tempos. Todos aqueles cristãos do passado, todos os cristãos do presente e todos os cristãos do futuro, eles estão inseridos dentro dessa realidade da igreja universal. Em segundo lugar, cristãos de todos os lugares também estão inseridos dentro da igreja universal. Cristãos, verdadeiros seguidores de Jesus, verdadeiros discípulos de Jesus, aqueles que vivem segundo uma conduta, uma forma de enxergar a vida condizente com os parâmetros e com os princípios do reino de Deus, estão espalhados em todos os lugares do globo. Desde a América do Sul, América do Norte, na Ásia, na Oceania, na África, em qualquer tempo e em qualquer lugar. Todos estes estão inseridos dentro da realidade da Igreja Universal. A Igreja Universal também, vale destacar, que ela não possui uma organização humana. Ela não tem um líder humano, ela não tem um papa, ela não tem um grande pastor, ela não tem um grande apóstolo, um grande bispo. Ela é algo extremamente orgânico e, portanto, não existe uma liderança humana constituída para a igreja universal, para essa igreja que, em muitos sentidos, ela é também invisível. Quem é o grande líder da igreja universal? É o Senhor Jesus Cristo. Ele é o único e grande pastor da sua igreja, dessa igreja universal. Uma outra palavra, uma outra forma de se referenciar à igreja universal, à igreja invisível, muitos teólogos vão falar do corpo místico de Cristo Jesus. O corpo de Cristo espalhado, como nós já dissemos, por todo o tempo, em todos os lugares, gente de toda geração constituindo aqui o corpo místico, o corpo de Cristo no mundo. Alguns versículos que nos mostram essa realidade universal da igreja. Mateus, capítulo 16, de 16 a 18, diz o seguinte: Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meio do Pai, do meu Pai, que estás nos céus. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Repare que Jesus ele fala da minha igreja, ele não fala das igrejas, ele usa o singular. Portanto, ele está se referenciando à única e verdadeira igreja, a igreja universal, a igreja invisível, a igreja de Jesus Cristo. Um outro texto onde essa realidade fica bastante clara, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 1, de 22 a 23, ele diz o seguinte: Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Então nós percebemos nesse versículo também o apóstolo Paulo se referenciando para a igreja, não as igrejas. Então uma realidade de igreja universal, de igreja invisível, o corpo de Cristo,
constituindo de todos aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus, de todos os tempos, de todos os lugares, constituindo aquilo que é chamado Igreja de Jesus Cristo. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na Palavra de Deus. No primeiro período, nós falamos sobre a Igreja Universal, a realidade da Igreja Invisível. E nesse momento nós vamos falar e abordar a realidade da Igreja Local. Na Igreja Local, ela é exatamente aquilo que a sociedade, que as pessoas, que os seres humanos enxergam e observam como igreja cristã instituída no mundo. Portanto, igreja local é a realidade da igreja visível, é aquilo que aparece, é aquilo que é passível de ser observado por todos aqueles que passam muitas vezes ali com seu carro na frente de uma igreja. Vem uma placa escrita Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, Igreja Metodista. Então é a realidade visível da igreja. Ela é formada também por pessoas que confessam fé em Jesus Cristo. São pessoas que declaradamente assumem a sua fé em Cristo Jesus, se envolvem dentro de uma realidade de igreja visível, física, e integram esse corpo de Cristo que é observável por todos aqueles que estão ali assimilando e entendendo que aquilo é um fenômeno religioso, um comportamento religioso inerente à realidade da igreja cristã. Dentro da realidade da igreja local, existem pessoas que têm determinadas características. Dentre elas, eu gostaria de destacar algumas. A primeira, são pessoas que foram batizadas. Pessoas que através do batismo, da simbologia do batismo, descendo as águas e emergindo das águas, estão declarando publicamente, para quem quiser ver, portanto de forma visível, que elas de fato elas são um discípulo, uma discípula de Cristo Jesus. Então são pessoas batizadas em nome da Trindade, como o Novo Testamento ensina, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sinalizando uma conversão prévia, sinalizando para todas as testemunhas que estão ali na igreja e na sociedade que de fato eles tiveram um encontro pessoal com Cristo Jesus. A igreja local, a igreja visível, ela possui organização, ela possui lideranças, que muitas vezes a gente associa diretamente à figura do pastor, ela possui lideranças, muitas vezes de ministérios, e inclusive, como eu já disse, ministérios. Então você tem ministério infantil, você tem ministério de adolescentes, de juventude, de casais, e uma série de atividades que estão acontecendo nessa realidade visível. Portanto, lideranças e lideranças de ministério. Possui também infraestrutura. A igreja visível possui parede, possui um templo, possui um local físico para as pessoas se reunirem. E muitas vezes esses locais eles estão seguindo inclusive regulamentação e normas de leis que estão vigentes dentro do país, dentro do Brasil. Portanto, é uma realidade visível de igreja local. Um texto que mostra para nós essa realidade da igreja local está lá em Atos capítulo 11, de 25 a 26. Diz assim: Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos.
Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. O que a gente percebe nesse texto é que a igreja a qual o escritor aqui em Atos se refere é a igreja de Antioquia, uma igreja local, uma igreja visível, na qual Saulo e Barnabé foram ensinar, foram dar aula, foram falar e ensinar o evangelho de Cristo Jesus. É importante notarmos também que existe uma relação entre a igreja universal e a igreja local. A igreja universal não é necessariamente a soma de todas as igrejas e de todas as pessoas das igrejas locais, porque nem tudo aquilo que está visível, todos os cristãos que aparentemente se declaram cristãos, são de fato cristãos, são de fato corpo de Cristo. E isso fica bastante evidente na parábola do joio e do trigo, lá em Mateus capítulo 13, em que o joio ele é semeado junto do trigo. O único apto a discernir quem é o próprio Deus. E a gente consegue perceber também que a igreja ela faz parte de uma entidade maior, que é o reino de Deus. O reino de Deus é maior e mais amplo do que a realidade da igreja local, da igreja visível. Portanto, esse tipo de relação entre igreja universal e igreja local precisa também ser trabalhada na nossa reflexão a respeito da doutrina da igreja, da eclesiologia.